Saudações! Esse vídeo aqui é para falar um pouco da função do primeiro grau, supondo que a pessoa já tenha tido algum contato com esse assunto. Então, o que é uma função do primeiro grau, ou função afim que eles chamam, é outro nome que ela tem? Ela é uma expressão, né, de matemática que ela pode ser escrita de duas formas. A primeira forma é essa aqui, ó. Y é igual a x mais b. Olha lá, tive um exemplo com números. Y é igual a 5x mais 7. Então, vocês estão percebendo que o a e o b são números, né? De uma forma geral, como eu não sei quais são, então a gente escreve assim, y igual a x mais b. Pode ser escrita também dessa forma aqui, em vez do y, a gente escrever f de x igual a x mais b. Essa notação, essa forma de escrever, essa notação tem uma vantagem em relação à primeira. Então, eu dei o mesmo exemplo numérico para as duas notações. Y igual a 5x mais 7 e f de x igual a 5x mais 7. É a mesma coisa, é o mesmo significado. Então, esse a aqui é importante saber, esse número que acompanha o x, que é o a, né, é chamado coeficiente angular. E esse número sozinho, que não tem x nenhum, é chamado coeficiente linear. Beleza. Agora vamos ver o que é valor numérico de uma função. O valor numérico de uma função é o seguinte. Você vai pegar um valor de x, colocar na função e vai fazer as contas. E esse resultado vai ser o valor numérico da função, ou seja, vai ser o valor de y. Então vamos fazer a continha, né? Y igual a 5x mais 7 nas duas notações para quando x for igual a 2. O que significa isso? A gente vai pegar o x, vai colocar o 2 aqui no lugar do x e vai fazer a conta. Então vai ficar 5 vezes 2 mais 7. Está aqui do lado. 5 vezes 2 mais 7. 5 vezes 2, 10. 10 e 7, 17. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, né? na outra notação. Bota um 2 aqui, né? Aqui também. Então vai ficar f de 2, que é o y, é igual a 5 vezes 2 mais 7, que é 17. Percebam que nessa aqui, ó, vai ficar assim, f de 2 é igual a 17. Eu sei que eu botei o x igual a 2, tá vendo? Aqui em cima a gente só teria y igual a 17. A gente não sabia que o x era 2. Muito bem. Uma forma de você colocar organizadinho é esse aqui, a gente chama de par ordenado, olha lá. Quando o x é igual a 2, o y é igual a 17. Muito bem, é isso aí. Então esse é o valor numérico. Agora vamos calcular a raiz de uma função. O que é a raiz? Raiz é o valor do x que você coloca na função, faz as contas e o resultado dá zero. Vamos ver dois exemplos numéricos aqui. Primeiro exemplo, y igual a 2x mais 4. Quando é que isso aqui vai dar zero? Então, quando é que 2x mais 4 é igual a zero? Ou seja, o y dá zero. Então, você escreve lá. Quando é que 2x mais 4 é igual a zero? E resolve isso aqui. Passo o 4 para o outro lado, dá menos 4. 2x igual a menos 4. Passo o 2 dividindo. X igual a menos 4 sobre 2, x igual a menos 2. Ou seja, se você pegar o x igual a menos 2 e colocar aqui na função, vai ficar 2 vezes menos 2, menos 4 mais 4, 0. Então, menos 2 é a raiz. A gente poderia escrever assim também, no par ordenado, quando x é igual a menos 2, o y é igual a 0. O outro exemplo aqui do lado, y é igual a menos 3x mais 12. Quando é que isso aqui é igual a 0? Ou seja, que valor de x que faz que ser 0? Ou seja, qual é a raiz disso aí? Então a gente faz a mesma coisa, menos 3x mais 12 igual a 0, igual a expressão a 0, e resolve. Passo o menos 12, o 12 para o lado de lá, vai ficar menos 3x igual a menos 12, passo o menos 3 dividindo, menos 12 sobre menos 3, 4. Ou seja, quando x for igual a 4, se a gente substituir aqui, ó, 3 vezes 4, menos 12 dá 0, ou seja, o 4 é a raiz. Quando x é igual a 4, o y é 0, então 4 é a raiz. Vamos ver agora o gráfico da função. O gráfico da função é o seguinte, o gráfico de toda função do primeiro grau, no plano cartesiano, faltou um T aqui, cartesiano, é sempre uma reta, sempre. Então vamos dar um exemplo aqui e depois vai ter outros vídeos falando disso. Vamos lá, y igual a 2x menos 4. A gente sabe que para você determinar uma reta, tem que ter pelo menos dois pontos. Tem um ponto só não adianta. Mas eu vou colocar 3 aqui. Como é que a gente faz isso? Você deve estar lembrando do seu professor fazendo isso lá na sala. Então a gente vai chutar. Você pode botar o valor disso que você quiser. Eu vou colocar 3 valores de x. X igual a 0, x igual a 2 e x igual a 1. Então quando x igual a 0, se você substituir aqui e fizer a conta, 2 vezes 0, 0. Então o y dá menos 4. Vamos fazer x igual a 2. Quando x igual a 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Então quando x igual a 0 é menos 4. Quando x igual a 2 dá 0. Quando é que o x igual a menos 1 dá quanto? 2 vezes menos 1, 2. 2 menos 4, menos 2. Então vamos botar esses pontos aqui no gráfico. E aí você tem que saber colocar pontos no plano cartesiano, senão vai ter problema. Então esse ponto aqui, quando x é igual a 0, y é igual a menos 4. Esse ponto está aqui, ó, tá vendo? Quando x é igual a 0, y é igual a menos 4. Vamos ver esse ponto aqui, quando x é igual a 2 e o y é igual a 0. O ponto está aqui.
Então aqui a gente já pode traçar a reta, porque basta 2 pontos para você traçar a reta no plano cartesiano. Então isso aí é a nossa reta, que representa aquela função graficamente. Se a gente fizer o terceiro ponto, x igual a 1, aqui também meio esquisito, x igual a 1, y igual a menos 2, vai dar exatamente aqui, que vai dar em cima da reta também. É isso aí. Fizemos uma revisão da forma geral, que é y igual a x mais b, o valor numérico da função, quando coloca um ponto faz as contas, como é que calcula a raiz, os nomes dos coeficientes a e b, coeficiente angular linear, e rapidamente o gráfico da função. É isso aí. Muito obrigado. Sejam felizes.